Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso primeiro podcast do ano de 2024. Espero que gostem, gente, porque estamos muito animados para começar mais esse ano com vocês e esperemos ainda mais que vocês gostem da nossa convidada de hoje, que estarei apresentando neste exato momento. Dinorá Alves Cano, fisioterapeuta e neuromoduladora da clínica Neuro Readaptar. É esse o nome, né? Isso mesmo, Antônio. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje, né? A Lilian veio fazer o convite para mim. E ainda mais sabendo que é o primeiro podcast de 2024, né? Eu estou feliz porque eu estou aqui para passar informações sobre a neuromodulação, que é o que a gente vem fazendo há 3 anos lá na clínica. Não podemos também deixar de mencionar a minha mãe, Lilian Ferreira. Olá, pessoal. Hoje, né, vamos começar o ano com excelente pessoa. A Dinorá já veio, a Dinorá, ela não é uma convidada, a Dinorá é uma parceira, né? Eu falo que sempre que a gente consegue trocar figurinha, é porque a gente tá vibrando junto, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. E você estar aqui de novo é porque, assim, foi tão importante a primeira vez e lá atrás nós falamos que precisávamos falar sobre esse assunto. Eu acho que, assim, a gente não vai falar de autismo hoje. Hoje nós vamos falar de neuromodulação. A gente falou sobre isso lá atrás. E aí eu queria muito que você falasse pra gente. A gente vai te questionar, é claro, porque a gente é totalmente leigo nesse assunto. Mas a gente tem visto falar sobre e resultados positivos. É lógico que a gente sempre fala daquilo que dá certo, né? Daquilo que a gente acha que pode, a gente não... Então, eu queria que você falasse primeiro o que é, e depois a gente fala até onde a gente pode chegar com isso. Tá, joia. Muito obrigada. Então, a neuromodulação, ela existe de várias formas, né? O que nós praticamos na clínica é a não invasiva, e nós praticamos o ETCC ou TDCS, que significa estimulação transcraniana por corrente contínua, que é uma estimulação elétrica, e temos a TMS ou MT, que é a estimulação magnética transcraniana. Então, esses 2 protocolos nós temos dentro da clínica. A neuromodulação invasiva é aquela que o médico, o cirurgião, vai fazer, que coloca um eletrodo inserido dentro do cérebro. E a não invasiva acaba ficando para alguns outros profissionais. Porém, vários profissionais da área da saúde são autorizados a fazerem a neuromodulação, tá? Inclusive, os médicos estão também dentro da área. Quais são as áreas que nós podemos atuar, né? Então, a neuromodulação, o TMS ou o ETCC, eu vou falar dessa forma, que é a magnética ou a elétrica, nós podemos utilizar dentro da psiquiatria, que são pessoas com crises de ansiedade, com depressão, provavelmente depressão crônica, porque o que a maioria das pessoas conhecem eu vou até um médico e ele me medica. E essa medicação também ela é uma forma de neuromodulação. Ele modula o cérebro para uma melhor condição, para que essa pessoa saia dessa crise. Quando alguns medicamentos não estão conseguindo acessar da forma necessária, que o médico gostaria que acessasse, que esse paciente também gostaria que fosse acessado, provavelmente é que vem esse paciente para neuromodulação, no caso a TMS ou o ETCC, né, a magnética ou a elétrica. Algumas pessoas que já conhecem esse tipo de tratamento nos procuram sem ter essa indicação, né, do médico que estaria indicando. Então, eles já procuram, geralmente nós conversamos com o médico, porque precisa ter principalmente dentro da depressão, precisa ter uma parceria ali para saber como aquele paciente está. Tem que vir indicado, na verdade. Né? Porque eu sou uma neuromoduladora, eu não sou uma psiquiatra. Então, eu preciso ter o aval e o consentimento de que o trabalho tem que ser junto, tem que ser unido. E a depressão é uma das patologias que mais tem estudo dentro da neuromodulação. É o carro-chefe, vamos dizer, né? A patologia de carro-chefe. E fora a depressão, existem outros tipos de patologias que a gente também poderia estar atuando. Então, tem casos de Parkinson, para melhorar o tremor e restaurar essa condição física
para que ele consiga executar as habilidades que antes foi perdida, né? Dinora, mas o quanto ele vai conseguir? Isso vai depender de vários fatores, e não só da neuromodulação. O estilo de vida, como ele é tratado em casa, porque o estresse ele é tóxico para o organismo. Como é que está a alimentação, né? Como que é o pensamento dessa pessoa, se ela é mais negativa, se ela é positiva, o quanto ela deseja melhorar, né? Ou o quanto que ela quer usar aquilo como uma bengalinha, uma muletinha da vida, que isso tem. A gente vê isso todo dia. Isso. Então, depende de vários fatores. A gente pode estar utilizando em paralisia cerebral, né? A gente, lá na clínica, eu não sei nem se eu já avancei demais dentro do assunto. Não, fica à Mas, vontade. por exemplo, como eu sou uma mãe especial, né? Eu tenho um filho com paralisia cerebral, então eu estudo muito mais sobre a paralisia cerebral do que outros casos, porque é o que me motiva ali. Motiva para tudo, né? Isso. Então, quando eu fui buscar a neuromodulação, que primeiro eu fiz a formação do ETCC, que é a estimulação elétrica, eu já vi ali um mundo de possibilidades. Então, ela é uma estimulação isenta de qualquer problema que possa acontecer. Então, por exemplo, o potencial que ela faz é um potencial de membrana dentro do cérebro, que isso a maioria não vai saber o que é, mas ele não tem o poder de gerar uma crise convulsiva numa pessoa. Entendi. Então, um dos fatores importantes é esse. Se uma criança ou um adulto ele já tem uma crise convulsiva, ele já vem vindo tendo, ou se ele nunca teve, mas acontece dele ter, não é o fator neuromodulação, estimulação transcraniana por corrente contínua que vai gerar essa crise. Ele poderia ter por outros fatores, às vezes estresse dentro de casa, má alimentação, intoxicação por medicamento, intoxicação até por metais pesados e várias outras coisas que podem estar acontecendo. Então, ele é totalmente seguro. Quais são os sintomas que pode acontecer? Ele pode sentir uma leve dor de cabeça. E geralmente sente porque essa pessoa não está tomando tanta água. Ela precisa ter uma base hídrica importante. Isso te diz alguma coisa? Né? Geralmente, tá? Tem muitos outros fatores. Mas uma dor de cabeça após neuromodulação, ela precisa tomar um pouco mais de água para ajudá-la a que esse cérebro consiga fazer a função do que ele está sendo estimulado, tá? Então, na paralisia cerebral, no caso, a gente tem aumento da habilidade motora. Então, por exemplo, se eu tenho um braço que ele não consegue chegar até essa xícara, eu consigo, com a neuromodulação e a terapia ou ocupacional ou a fisioterapia com a terapia de contenção induzida, eu consigo fazer com que esse braço consiga adquirir essa habilidade com a estimulação neuromodulação, né, com a estimulação elétrica e a função de braço, tá? E assim, entre outras coisas, a gente ganha habilidade motora de sentar e levantar, de marcha, várias habilidades que são necessárias, às vezes de controle de tronco. O tempo que a gente pode levar depende também de todos os fatores, né? Depende de quando você... como é que é esse ritmo familiar, como que está sendo a reabilitação, como que... Tem várias coisas que podem influenciar por o desenvolvimento ser mais rápido ou ser mais lento. Dinora, quando você fala da neuromodulação, aquilo que a gente viu na clínica, naquela paciente que foi colocado... Os eletrodos na cabeça, sim. Né? Aquilo é a neuromodulação. É a parte elétrica da neuromodulação, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Aquele é elétrica. E a outra que você falou? Magnética. A magnética Isso. é qual? Magnética, ela é um aparelho, não sei se quando vocês foram lá, eu já estava com esse aparelho dentro da clínica. Temos que visitar de novo. É isso aí, tem que ir lá visitar para conhecer. Então, ele é um aparelho que ele tem 2 componentes, assim, e ele tem um braço onde tem uma bobina, e nessa bobina a gente vai direcionar na parte que for necessária no cérebro para a estimulação, dependendo do objetivo do paciente, ou a gente pode fazer periférico também. Que nem, vou voltar um pouquinho o gancho da paralisia cerebral, né? No meu filho, vou falar um pouquinho sobre ele.
como ele acabou de fazer uma cirurgia, acabou não, foi em março, né? Mas ele fez uma cirurgia. E ele ficou bem debilitado com essa cirurgia, porque ele precisou ficar 2 meses na cadeira de roda, então perdeu bastante músculo. Então, quando ele voltou à reabilitação, que pôde ficar em pé, nós colocamos a estimulação elétrica em um período, e no outro período, porque ele faz 2 sessões lá dentro da clínica, em um outro período eu venho com a estimulação magnética em periferia. Por exemplo, no braço eu quero função de braço. No caso dele, eu fiz no quadríceps, que é no músculo da coxa, para ele conseguir estender com mais facilidade esse joelho. Porque daí eu estou atuando com o nervo periférico e não central. Você diminui o tempo também que ele tempo levaria se ele não reduzido. estivesse fazendo nenhum... Sim. O que acontece com essa estimulação? Eu dou, como fisioterapeuta ou como uma psicopedagoga, né, dentro da área cognitiva, no caso do TEA, ou da psicologia, a ABA, o Denver, das psicologias que tem, eu ofereço um estímulo externo para interno, para ele tentar agir. E o cérebro vai tentando se organizar da melhor forma possível. Quando eu estimulo com a neuromodulação, então eu tenho esse estímulo externo e eu tenho o estímulo interno. De dentro para fora também. Aí eu consigo ganhar essa habilidade um pouco mais rápida. Porque eu estou fazendo... Mas existe essa possibilidade de você estar fazendo uma terapia ABA e sendo estimulado? Sim. Nossa. Dentro da clínica a gente faz. E aí ela consegue ganhar uma habilidade emocional, habilidade motora, se for necessário, cognitiva, com um pouco mais de facilidade. Só que eu trabalho a técnica junto. Eu não faço ela separada. No mesmo tempo acontece as duas. Ao mesmo tempo acontece, tá? A estimulação elétrica, eu consigo fazer a técnica junto. A estimulação magnética já é um pouquinho diferente, que é o outro aparelho, que tem uma bobina. A gente precisa que esse paciente fique parado. Porque se eu vou estimular o sistema nervoso central, eu preciso que essa bobina fique colocada num ponto da cabeça e essa pessoa não fica se movimentando. Entendi. Né? Então, a estimulação elétrica já é diferente. Porque eu coloco, se o paciente quiser levantar, se ele quiser ir no banheiro, se ele está trabalhando, ele mexe a cabeça. E como que você consegue fazer isso numa pessoa que é agitada? Tem que ser medicado ou não? Não. Primeiro, o que eu faço? A gente coloca a faixa na cabeça do paciente sem colocar o aparelho. Porque ele vem umas faixas na cabeça. Aí a gente vai conversando com esse pacientinho. Olha, né? Olha que legal. Aí coloca várias coisas, pode colocar até super-herói no meio, né? Se for um paciente... Uma criança. E ele adapta ficando com essa faixa, porque o que mais vai incomodar é essa faixa. Ele adapta com essa faixa. Depois que ele passou uma adaptação ali, 1 semana, 2 semanas, 3, dependendo do paciente, aí nós iniciamos o protocolo. Entendi. Aí a gente já consegue colocar a estimulação. E aí a estimulação, ela vai de encontro ao objetivo principal. Porque o cérebro, ele tem várias funções, né? Em cada local do nosso cérebro, ele tem uma função específica. Sim. Igual quando uma pessoa vai fazer um eletroencefalograma, que ficam vários eletrodos, e cada eletrodo ele pega uma área do cérebro. Então, eu preciso saber qual é o objetivo familiar, o objetivo terapêutico, e a neuromoduladora vem e coloca específico em cima do ponto que é necessário. Né? Por isso que precisa fazer o curso, precisa estar habilitado para conseguir. Como que é a ação dela? Já está lá com as coisas instaladas lá. Sim. Qual que é a ação da pessoa, do profissional? Sim, no caso do profissional que está atuando, então eu posso ser somente a neuromoduladora se o meu objetivo é cognitivo, porque eu não tenho a psicopedagogia. Mas nem existe a pedagogia. Uma fala para você estimular isso ou não? Não? Isso acontece? Não, eu coloquei no cérebro. Você só vai quanto acompanhar. Mais eu estimulo o aparelho. Vamos imaginar que é um autista, ele está precisando, está ali na fase inicial do estímulo escolar e ele precisa de um apoio, porque ele não está conseguindo fazer a compreensão e tudo mais. Então, entra a psicopedagoga com a atuação do que é necessário para a região e eu venho e coloco a estimulação elétrica transcraniana no ponto necessário para que ele consiga, assim que o visual dele captar, e o auditivo e a psicopedagoga conseguir conduzir a terapia, o eletrodo ele vai estar num ponto do cérebro onde vai passar uma informação, ele vai formar uma trilha neural ali para que aconteça mais rápido esse aprendizado. É isso. Vou exemplificar de forma, é como se eu tivesse essa parte
preguiçosa ali, sem querer trabalhar, e você vai lá e cutuca, bora. Isso aí, Fica ela chamando está atenção. adormecida. Faz o papel de você na minha vida. A estimulação é a mãe na cabeça do filho. É isso aí. E assim, essa estimulação ela é importantíssima, mas igual você falou, a mãe, eu bato muito nisso, o quanto a família é importante na vida de uma pessoa. Porque, por exemplo, o Antônio, não é nem pessoa não com deficiência, conheço muito, todas, né? não conheço muito sobre sobre vocês, mas provavelmente, provavelmente, se não fosse a mãe Lilian, o Antônio seria uma outra pessoa, né? E, igual o Antônio falou, não precisa ser uma pessoa especial, com uma necessidade especial. Dependendo de como é a família, de como é esse abraço por eu ter um filho, como eu conduzo a minha orientação, é o jeito que vai ser aquela pessoa. Eu acho que assim, vai sair fora do assunto, mas que eu acho que a importância é quando você fala da família. Eu acho que assim, não é sobre ter filhos, é sobre querer ser mãe. Isso. Porque tem uma diferença bem grande em você ter filhos e de você ser mãe. Porque tem muita gente que tem filhos, mas nunca vai precisar. Não, mas nunca vai precisar se colocar à frente de tal forma. Que são outras luta, pessoas que vão cuidar. Que não tem maturidade para ter filhos. Que às vezes você vai ver assim. Porque assim, se friamente a gente fosse avaliar o ser mãe ou constituir uma família, você tinha que colocar isso no papel e, tipo assim, como vai ser esse filho? Quanto que a gente vai gastar? Quanto que a gente vai ter de amor para dar para esse filho, né? A gente tinha que projetar isso. Quanto do meu tempo? Porque, assim, se eu sou uma pessoa que para sobreviver, eu preciso me ausentar da minha casa 20 horas, né? Eu falo, tem gente que trabalha mais do que... Sim. Então, assim, como que eu posso querer ser mãe? Porque esse desejo de ser mãe, ele não pode sobrepor outra coisa. Sim. Porque, assim, o ser mãe não significa que eu vou ter uma barriga e esse filho vai nascer. Significa que, a partir daquele momento, eu sou responsável por um ser que eu não sei como ele vai vir, né? Que, antigamente, muito raramente, qualquer mãe pensava que pudesse ter um filho com alguma deficiência. Hoje, não mais. Hoje, não mais. Principalmente se a gente for falar de autismo, né? Hoje, você já vai saber disso. Então, assim, a grande chance, não existe mais aquela assim, existe 1% de chance de eu ter um filho com deficiente, esquece. Não é mais isso. Tem muita coisa nesse teu passado, né? Nesse teu DNA e nesse teu tudo, da tua família, do teu marido, que vai interferir nisso, né? E de tudo aquilo que você fez com o teu corpo durante toda a tua vida. Então, assim, vai além, né? E eu acho que, assim, esse tratamento ou qualquer tratamento não funcionaria se essa mãe não for a mãe que escolheu, de fato, ser mãe. É o que está acontecendo, tá? Estão terceirizando o aprendizado, eu não tenho dúvida disso. A habilidade Estão do terceirizando filho, a maternidade e paternidade. Terceirizando a maternidade. Então, é assim, olha, acontece. O problema é seu. Não está tendo resultado, o problema é seu. Mas eu costumo falar assim, essa criança, esse adulto, ele vai ficar 3, 4 horas dentro da clínica, por exemplo, dentro de um programa intensivo, só que ele tem 20 horas com a família. Sim. Né? Então, o quanto é importante, o quanto é agregador quando uma família, ela apoia, ela entende o tratamento, ela apoia, ela segue junto. É muito importante. Até porque não é só lá, né? Sim. Que nem assim, o tratamento de neuromodulação, ele não é um tratamento que acontece da pessoa ter fácil, com uma facilidade. Então, ele não é autorizado pelo SUS, pelo plano de saúde, né? É um tratamento que não é barato, vamos dizer assim, ele é um pouco custoso, ele é um tratamento que realmente tem resultado, só que ele pode, às vezes, ter o resultado e dali 4, 5 meses perder. Por que ele pode acontecer isso? Porque você precisa... Porque aquela formação de trilha neural, ela é igual a bicicleta. Sim. Você anda de bicicleta e você tá firme, você tá ótimo ali. Quando você deixa de andar, passa um tempo sem andar, você pode ficar adormecido.
Só que isso a gente está falando no nosso cérebro, que é um cérebro que funciona, né? Do cérebro das pessoas típicas, vamos dizer assim. Mas a pessoa típica, ela não funciona da mesma forma. Então, se eu ganhei uma habilidade, que é segurar essa xícara e trazer ela para a minha boca. Se eu paro de Quando fazer... eu vou para minha casa e a avó vem e deixa e dá na boca, o outro vai e pega, o que vai acontecer? Vai adormecer novamente. Sim. E aí, para ele achar aquele caminho, Que é o vai demorar de novo. Ontem eu levei meu marido no médico e o médico me explicando, tipo assim, aquilo que ele perdeu de função, né? Tipo assim, o local que foi o AVC dele, o que vem para baixo e o que é em cima, né? Tipo assim, não vou saber explicar, é claro. Mas ele falou assim, principalmente da memória, que ele tá com a memória recente comprometida. Então, de tipo, não lembrar, acordar e não lembrar que ele vai falar para mim que ele fez uma coisa, ele fez ontem, mas ele vai falar para mim que ele fez hoje, né? Ou, tipo assim, não reconhece algumas coisas. Uhum. Mas, se você conversar com ele sobre o passado dele todinho, ele vai lembrar de fatos e vai contar. Tanto que alguns amigos foram ver ele, nossa, Lília, mas a memória dele tá super boa. Eu falei assim, sim, né? Agora, ele pode não lembrar o que ele tomou de café da manhã. E se ele tiver que tomar um medicamento e ficar sobre a administração dele, olha que difícil. Então, aí eu comecei a me preocupar, porque assim, aí o médico me explicou que assim, aquilo que ele gravou já, que tipo assim, que ele já tem de memória já programada, ele não perde. Mas para ele fazer novas memórias, que é mais... Ainda tá com dificuldade. Então, é bem isso. Então, assim, eu aprendo a escrever, daí eu paro de escrever... Quando eu vou começar de novo a escrever, eu vou ter dificuldade. Faz quanto tempo que aconteceu esse AVC? Fez, dia 8 fez um mês. Um mês. O médico fala que já está estabilizado? Não. Ainda não. Então, quando estabilizar, quando não tiver mais risco de ter novos, a gente pode entrar com a neuromodulação. Então, isso é... Né? Aí entra a neuropsicóloga para atuar. Então, assim, é até isso que eu ia perguntar. Porque, na verdade... Em que situações que a gente pode usar? Que nem você falou, assim, de uma paralisia. Sim, então, assim, olha, vamos... Eu não vou colocar agora, nesse momento, patologias. O que eu vou falar? Por exemplo, eu tive uma perda de habilidade, de qualquer habilidade. Pode ser incontinência urinária, né? Às vezes uma alteração genética, alguma coisa que possa ter acontecido. E aí a pessoa perdeu a função do esfíncter, tá? Então, isso a gente pode atuar. Nós podemos atuar em qualquer processo motor, processo cognitivo e emocional. Então, todos esses a gente consegue atuar. O tempo vai levar, vai depender do quão difícil já está aquela patologia instalada ali naquela pessoa. Mas que eu consigo voltar por muitas vezes várias habilidades, eu consigo, tá? O tempo é que eu não sei te precisar. Mas são 10 sessões? Um estímulo direto. Eu não sei te precisar hoje sem estar vendo, sem estar conversando, mas é a mesma sem coisa ver como que é se que é eu o estivesse estímulo. fazendo uma fisioterapia mesmo, mas só que de outra forma não, estimulando outra, que nem eu vou fazer uma fisioterapia, a princípio o médico fala dor assim, de joelho. Sim, 10 sessões. Sim. Às vezes essas 10 sessões vão se transformar em 60. Sim, pode acontecer, dependendo de quem está atuando com você. E do quanto eu tô e também participando desse processo. São os dois lados, né? Porque acontece mesmo de uma pessoa, ela pega um caso, porque de repente ela trabalha num local que ela precisa pegar aquele caso, mas ela não tem essa habilidade para trabalhar aquilo, ela não tem talvez o total conhecimento. Então, e hoje em dia a gente sabe que isso é uma coisa... Por isso que 10 vira 60 às vezes. Então, eu acho uma coisa muito frequente. Não é sempre. Eu já fiz fisioterapia de chegar... tanto que assim, que eu não fiz as 10. Tipo assim, eu fiz 6. Sim. Porque eu achava que era... O trabalho que eu tinha para ir era... maior do que o que eu estava fazendo. Tipo assim, a hora que parava a maquininha, quem tinha que ir lá tirar o negócio era eu. Então, assim, será que a pessoa que estava fazendo isso tinha tanta importância com aquilo? Sabe? Né? Então, assim... Sim. É humanização, né? A gente está com uma dificuldade nessa humanização. Mas assim, você que é profissional de saúde,
quando vocês estão na faculdade. Porque assim, a minha área é totalmente, né? Eu sou formada em administração, então eu não tenho, embora a gente tenha a questão de pessoal, né? De trabalhar com pessoas, mas assim, eu acho que quando você trabalha com saúde, eu acho que é outra coisa. É outra coisa. Eu falo assim, não é nem ter empatia, mas você está mexendo com a coisa mais preciosa daquela, né? É o que mantém a pessoa ali. É o amor de alguém, eu costumo falar, né? Então, assim, não existe dentro Sim. de um currículo o como você tem que, né? Não. O como que essa pessoa, para trabalhar, ela tem que estar humanizada. Porque você fala tanto em humanização, quantos procedimentos que você fala em humanização, quando uma pessoa está na UTI, cuidados paliativos, tudo assim. Mas e o como essa pessoa, de fato, usa tudo aquilo que ela tem de conhecimento para aplicar, mas aplicar de forma assim, eu acho que até a forma como você conduz uma consulta, uma terapia, ela vai dizer não só sobre o profissional, mas sobre o resultado desse processo. Sim. A gente tem que pensar na gentileza quando a gente... Eu penso assim, Lilian, você foi me procurar. Como você me procurou, eu sou a profissional, você é minha paciente. Então, eu tenho que mostrar toda a minha eficácia, minha expertise do que eu conheço para te oferecer, mas eu preciso ser gentil, ter uma gentileza, né? Porque eu costumo falar que não tem diploma na melhor faculdade que mantenha esse paciente com você, que mantenha ele confiante no seu trabalho, se você não tiver gentileza. Não, de jeito nenhum. Né? Então, uma das coisas são essas. E eu, quando vem um paciente para mim fazer a neuromodulação, e eles vêm assim, porque eles já passaram por todos os tipos de terapias, e eles não... É assim, ó, eu não tenho mais o que fazer, eu quero testar isso aqui, quero ver como é que é. Eu vejo o quão difícil, magoado, rebaixado pela doença deles, o quanto entristecido eles estão, e eu começo a oferecer esse pensamento de gentileza, de amor, de gratidão, né? Porque eu mudo uma chavinha, eu viro uma chavinha. E eu acho que essa chave, ela eu acho que para todo o tratamento, a chave, essa mudança de chave acaba sendo o principal elemento disso aí. É o principal. Porque às vezes a pessoa, talvez ela já esteja descuidada no sentido de não vou mais, porque já não em algum acredito, momento porque eu já fui em muitos profissionais, eu já não acredito mais em nenhum tratamento. E assim, a neuromodulação é uma coisa que já ocorre há muitos anos, né? Já tem mais de 15 anos de estudo, tem mais de 10 anos de estudo científico, está dentro da USP, que é uma universidade de referência. Tem muita coisa envolvida, está crescendo muito, mas muita gente ainda não conhece. Ou não confia. Não confia porque a maior parte acaba... É pelo desconhecido, mas a maior parte acaba entendendo que a área conservadora, ela ainda é muito forte, né? De tomar um medicamento. A gente entra que nem canabidiol, né? Mas não é uma lógica, a gente não vai descartar nunca na vida. Mas ela é uma outra possibilidade de esperança. Sim. De esperança na vida da pessoa, né? Então, se é uma doença neurodegenerativa, como que eu faço? Eu atuo como neuromoduladora, a pessoa ganha habilidade, mas ela é neurodegenerativa. Vai continuar. Tem outros quesitos no corpo dela que vai fazer ela continuar com essa patologia avançando. Então, no meu ver, a gente precisa procurar algum profissional na área médica que consiga barrar essa patologia. Porque se eu não deixo ela evoluir, eu consigo adquirir habilidade. Mas se ela continua, você não vai conseguir. Talvez eu não consiga. Você vai perdendo, né? Você pode até conseguir eu atuo, perder. mas dali 2, 3 meses, talvez essa pessoa voltou, o tanto que ela tá. Né? Porque e o médico, ele tem como intervir? Então, dependendo da área, né? Eu, com sinceridade, eu ainda não descobri, assim, um que fala assim, olha, para doença neurodegenerativa, se a gente fizer tal coisa, a gente consegue barrar. Existe, com certeza. Não está ao meu alcance ainda, porque eu não descobri. Mas eu sempre peço para os pacientes procurarem grandes centros,
né? Às vezes em São Paulo, mas grandes centros, porque lá, com certeza, tem vários iguais a ele. Sim. E aí eles conseguem achar outras possibilidades. É difícil para a gente estar, por mais que a gente saiba que nós estamos numa cidade grande, mas a nível de uma cidade grande, de fato, a gente ainda é muito pouco. Que aqui aparece 2, 3, em São Paulo aparece 4. Eu falo 100, assim, 200. até a nível de você ter o profissional, quanto de você ter as pessoas com a deficiência, né? Ou com o que quer que seja que vai acontecer. Mas assim, é que nem você descobrir que teu filho tem uma síndrome rara, aí você quer descobrir quem mais tem essa síndrome. Você quer que tenha mais? Não, você não quer que tenha mais. Você quer ver como que a coisa evolui. Sim. Porque você quer olhar para aquela outra pessoa e saber até onde que teu filho vai. Porque quantas mães que não recebem um diagnóstico de que seu filho não vai viver 1 ano, né? Que nem quando o Marcos Petri veio, né, filho? A mãe tem um diagnóstico, o filho não vai viver 1 ano. O filho está aí fazendo palestra, cantando, né, sendo um orador, né, louvável, né? Então, até onde que a gente... E outra, a gente projeta mesmo, a gente quer, a gente se espelha, na verdade, né? É lógico que a gente procura se espelhar no que é... mas nem todo mundo faz isso. Acho que, infelizmente, os fatores que te tiram qualidade de vida te dá benefícios, né? Sim. Então, assim... Sim. Não, eu não sou a pessoa correta, é a minha visão, é como eu enxergo as coisas, mas eu acho que às vezes tudo aquilo que te dá demais é bem aquela coisa, de não dar o peixe e ensinar a pescar. Sim. Mas assim, eu vejo hoje que é muito mais fácil você querer manter. É claro que o tratamento é caro, é claro que é difícil você ir para um grande centro, mas você vê que tem muita gente que não tem nada, mas faz da vida aquilo para poder conseguir. E outras pessoas não, vão usar isso de, não, é assim que eu vou viver, né? Vai ser a minha muleta pro resto da vida. Tem gente que quer ter. E tá tudo bem, eu falo. Você quer isso para você, tá tudo bem. São escolhas, né, na verdade. Escolhas. É como você escolhe viver não sendo uma pessoa perfeita, né? Perfeita aos olhos de quem também, né? Sim. Eu falo que a perfeição é o como cada um se enxerga, né? Sim. Que nem nós estamos agora com uma pessoa de Maringá no Big Brother, né? Sim, sim. Que é uma pessoa com deficiência. Sim, que joga basquete. Então assim, eu falo assim, que eu gosto muito de Big Brother, porque eu falo assim que é um recorte, né? É um recorte da realidade, mas aonde você vê muita coisa que talvez não esteja no nosso alcance, porque a gente não participa efetivamente de tanta coisa. E aí aquilo que você acha que está tão longe, né? Imagina que uma pessoa é capaz de fazer isso. Aí você vê uma pessoa que está na mídia, que tem conhecimento, que vive num mundo... Talvez por viver nesse mundo paralelo não tenha essa... Ou às vezes, tipo assim, faz uma propaganda lá, olha, vamos falar sobre autismo, não sei o quê, mas aí na hora do vamos ver, não é bem assim. E aí, não vive o que... Não, e aí assim, tinha uma pessoa no programa querendo dar um apelido para a falta da perna do rapaz. Né? Tipo assim, dar um nome para a perna dele que ele não tem. Sim. Falei assim, gente, será que nós estamos vivendo ainda nesse momento? Né? E é claro que o cara levou isso muito numa boa, porque ele falou assim que ele escolheu brincar ou falar mas é ele falando da deficiência dele. Né? Que eu não posso invadir esse espaço, né? Então, é como cada um quer levar sua vida escolhas, mesmo. Né? Sim. Eu tive um caso de uma adolescente para a vida adulta, ali, vamos dizer assim, que com quadro de depressão, muito tempo, voltar lá na neuromodulação, que esse foi uma coisa que me alegrou o coração, porque foi a minha primeira paciente para isso, né? Como ela era muito próxima a mim, eu falei que eu iria fazer, mesmo sem estar conversando com o médico, pedi para ela conversar com a psicóloga dela, tudo que a gente iria fazer, e ela confiou e eu tinha certeza do que eu ia fazer, e eu acabei fazendo. E nós fizemos, ela era uma pessoa que estava acamada, não acamada, ela estava na cama porque ela não queria
sobreviver, ela queria ficar só deitada. Levantava, comia, dormia, era isso que ela fazia, sabe? Passava, às vezes, um dia sem tomar banho, porque não tinha mais aquele prazer. E eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa para te ajudar? Então ela aceitou, né? Foram 16 sessões. Nós fizemos 10 sessões seguidas e depois eu fiz mais 3 sessões por semana. Então aí deu 16. Por que eu parei aí? Porque geralmente a gente vai desmamando essa neuromodulação, assim como a gente desmama uma medicação. Eu parei porque ela simplesmente falou, vou para outra cidade fazer um trabalho. Era uma região praiana, né? Olha só, era uma região praiana, ela ficou acho que quase 2 meses lá trabalhando, num ambiente que ela queria aprimorar o inglês e lá as pessoas falavam inglês. E assim, deu motivação. Eu aumentei a motivação dela, né? O nível de dopamina, possivelmente, a gente não fez exame, mas eu consegui ajudá-la. Eu, assim, dentro da neuromodulação, a neuromodulação conseguiu ajudá-la a sair daquela inércia, para ela poder ir vamos para a vida. Você é jovem, né? Vai procurar algo que te ajude. Depois disso, foi mais ou menos 1 ano e meio, ela voltou e fez mais algumas sessões. Eu acho que nós fizemos mais 8 sessões, tá? Para ajudá-la a continuar se impulsionando. Então, eu achei muito bacana essa situação dela poder sair da cama, porque medicada, estava indo para todas as referências médicas que ela precisava, né? Igual eu já estou falando, não desmerecendo, mas algo faltava. Eu também não sei, eu não sou psiquiatra, né? Algo faltava. Então, dentro do que me cabia na neuromodulação, eu, né, juntamente com a mãe da pessoa, nós assumimos um compromisso de ajudá-la a sair daquela inércia que ela estava. Eu achei muito bacana. Porque essa inércia só ia levar para trás, né? Então, é bem complicado. A gente tem que cuidar muito do depressivo, né? Da pessoa que tem a depressão. Sim. Porque você pode falar uma coisa, ela interpreta de uma forma diferente, dependendo do grau que ela está na depressão. É bem complicado, assim. E é uma área que, infelizmente, vem crescendo, né? As pessoas vêm entrando num quadro de depressão, numa desvalorização. Mas eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento que eu falo assim, ele não tende a voltar para trás. Ele só vai piorar. Né? Só vai piorar. Onde todos os conceitos que eu tive na minha educação e na minha geração, eles não existem mais. Uhum. Só que nem assim, eu criei os meus filhos dentro daquilo que eu acreditava. Uhum. Então, assim, é difícil falar para o meu filho assim, eu passei a vida inteira falando para ele assim, filho, toma Coca-Cola, que Coca-Cola é legal. Daí, num determinado momento, eu falo para ele assim, olha, filho, Coca-Cola não presta. É um exemplo bobo, mas assim, hoje, meu filho já deixou de fazer faculdade por causa de pessoas que não tinha a mesma, não pensavam igual a ele. Então, ele era minoria, então é uma minoria que está ficando... Maioria, né? Agora. Existe a grande maioria lá e nós estamos ficando minoria mesmo. Sim, sim. Então, a gente não pertence a muitos espaços. Sim. Né? E não adianta a gente falar que não. E aí eu volto a falar para você o quanto o Big Brother me traz reflexão de coisas. Que eu falo assim, sim, cada um assiste com uma forma diferente. Com uma forma diferente. Sim, com um olhar diferente, uma crítica. Aí, né? assim, foi uma determinada cantora, extremamente famosa, fazer um show. Só que as letras das músicas dela, tudo fala em sexo, tudo fala em coisas que, normalmente, eu, dentro da minha realidade, não cantaria e não gostaria de ver filhos meus cantando. E lá dentro teve pessoas que não curtiram, porque não gosto do que diz a letra dela, da música. Aí as pessoas questionam, tipo, quem é você para questionar a pessoa famosa? Tá? Então, assim, realmente nós viramos uma minoria. Sim. E aí, assim, e como que a gente educa filhos hoje? Então, assim, a chance de uma frustração, eu acho que é muito grande. Sim. Porque a gente cria com valores que nós, da nossa geração, é lógico que estão vindo crianças aí que já são
É outra dessa geração de Sim. pais e mães que gostam, Uhum. né? Então, assim, nós vamos ser os fora da moda, fora... Só que não é uma moda que eu quero pertencer. Eu falo, sempre falo assim, para o caminhão que eu quero descer, porque eu não pertenço desse... Esse mundo não faz mais parte. Uhum. E isso hoje. Sim. Então, assim, você acha que o turbilhão de coisa na cabeça, a família falando uma coisa para essa pessoa... E o só mundo que- falando outra. E o mundo falando outra, porque a gente quer pertencer àquilo que está lá fora. Sim. Eu falo assim que lá atrás, eu com 13, 14 anos, era bonito fumar. Você queria fumar um cigarro porque você achava que você estava fazendo bonito. Olha isso, Aham. o mal que você está Sim. Não causando. tinham essa consciência. Mas não é isso, você não está preocupado com isso. Você está preocupado com fazer parte. Sim. E nós hoje, mães atípicas, a gente luta por esse mundo de pertencimento, mas de outra forma. Uhum. Né? Como que você fala assim, eu Qualidade. quero que o Antônio pertença a esse mundo, só que é um mundo que eu não quero nem para mim, Aham. não é? Eu Sim. falo assim, acaba ficando incoerente, né? Porque assim, a gente luta pela inclusão, a Sim. gente luta por esse pertencimento, mas talvez o que a gente queria mesmo era que fosse outro mundo, né? E esse pertencimento vai ser muito difícil, Uhum. porque os valores não são... Estão diferentes. Estão né? diferentes. É. E o mundo é a situação que está acontecendo, é o imediatismo. Sim, é né? muito empoderamento. Eu tenho esse copo e você também tem que ter, e se eu não tenho, eu começo a ter uma crise depressiva, né? Porque falta ali uma base familiar mais sustentada, talvez, não sei. E eu acho que eu Gente, falo assim, às vezes eu penso assim, que na nossa concepção, eu falo sempre assim, naquilo que a gente teve de orientação, Uhum. né? Às vezes você olha e você fala assim, nossa, como que essa pessoa se perdeu? Né? Porque eu sempre, Aonde eu, foi, eu né? sempre Em que atribuo momento? isso, eu falo assim, Sim. a mim. Sim. Na questão familiar, eu sempre me sentiria responsável pelos fracassos. É claro que quer dizer, quando o filho tem sucesso, você cresce. Sim. Mas os fracassos também, você também tem participação. Eles servem para você chegar no sucesso. Não é? Porque assim, até onde que você foi e até onde que você permitiu para que aquilo de ruim acontecesse. Aham. Eu acho que assim, por isso que eu falei que não adianta querer ser mãe, Sim. né? Como você vai ser essa mãe? Se Sim. você vai ser essa mãe que vai... Eu falo assim, a gente fala muito sim e pouco não, Aham. né? Só que depende do sim que você falar, talvez nunca você vai precisar falar Uhum. não, né? Eu acho que acaba que entra num luto, né? A mãe, quando é porque assim, a gente idealiza uma coisa na maternidade, mas a gente não tem essa noção. Claro que não. Como vai ser? Eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, que eu engravidei, as pessoas que trabalhavam próximo a mim falavam assim, como é que você acha que vai ser? Eu falei, eu vou pôr um cercadinho aqui do lado, ó, e vou continuar trabalhando. Assim, a gente não pode julgar, eu penso, né? A gente não... Quando as famílias chegam até a clínica, eu converso com os meus profissionais assim, nós não podemos julgar, a gente não sabe a realidade dessa pessoa. Sim. Ai, mas porque a gente está, por exemplo, pedindo para trazer uma banana para comer na hora da alimentação e traz um suquinho industrializado, por exemplo. Lógico, a gente orienta, mas a decisão não é nossa. Sim. Nós estamos aqui como terapeutas para orientar e para fazer o nosso trabalho. A decisão não é nossa, né? Então, a família que tem essa decisão. E a família tomando X decisão hoje vai impactar em X decisão amanhã, Sim. positiva ou negativa. É isso que as pessoas têm que saber, né? Se eu tenho conhecimento de como é que está indo o meu filho, talvez eu consiga abordar antes de chegar a um quadro de depressão. Mas existe também fatores que não são somente assim do ambiente, né? De que leva essa pessoa a ter a depressão. Às vezes é químico. Então, às vezes nem é lá, é aqui, né? É. Às vezes Mas o motivador está dentro, não o está lá. importante é que existe caminhos para tratamento. E quem Sim. deseja procurar, alcança. Deixa né? eu te perguntar outra coisa. No autismo, a gente consegue trabalhar somente tipo assim, nas questões de terapias mesmo, a questão Sim. cognitiva? Sim. Na questão de convulsão também? Ou não? Então, em alguns casos de crise convulsiva, precisa ser analisado para ver o que a gente pode fazer.
tá? Isso é junto com o neuropediatra, com o psiquiatra, quem está cuidando para a gente poder atuar. Lembrando que o ETCC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, ela não tem esse poder de gerar induzir a uma crise convulsiva, ela não tem. A TMS já é outra coisa, ele pode acontecer, dar um gatilho, tá? Só que estudos estão acontecendo, tem vários tipos de máquinas saindo no mercado, pode ser que daqui a alguns anos, né, e eu sei que já existe alguns estudos para tratamento de crises convulsivas com a estimulação magnética. Existe, eu ainda não faço, tá? Mas existe, Tá. né? É um dos casos, porque tem pessoas que às vezes têm crise, não tem medicamento que controla, e é uma possibilidade, porque é uma calma para o coração dessa família, a pessoa não ter essa crise, porque é pânico, né? Dá pânico mesmo. Então, dentro do autismo, o cérebro do autista, ele é 1001 funções, né? Tá agitado, é assim, Antônio, não. Tem várias coisas passando pela cabeça. É o coração do teu pai, filho. Tem várias coisas passando pela cabeça enquanto ele tá aqui me ouvindo. Sim. Né? Ele tá pensando, se eu fizesse isso, ai meu Deus. Aí vai gerando uma ansiedade constante. E perde a atenção. E a ansiedade, em excesso, ela leva a uma perda de concentração, perda de foco. Porque ele tem tanta coisa na cabeça dele que ele não consegue acalmar, né? Então, a neuromodulação, ela entra nisso. Quando a gente consegue ter esse nível de acalmar esse cérebro, a gente consegue entrar para as áreas de funções. Entendi. Quando que eu vou começar, mãe? A neuromodulação? Uma hora eu vou Vamos ter, conhecer. né? Vamos, tem você e seu pai na fila. Vamos conhecer. Você, meu irmão Não, também. eu vou largando mão. Tipo assim, eu marco o dentista, aí o marido precisa, vai no meu horário. Aí eu marco de novo, o filho precisa, vai no meu horário. A falha é sua, Olha, Lilian. Sabe o que você tem que fazer, né? Porque marcar horário para todo mundo, todo marca, mês. toda vez que for marca pelo menos 2 Eu horas. fiz uma palestra ano passado, eu vou ver se eu faço esse ano novamente, que é Eu me cuido para cuidar. Então, eu não cuido. Minha mãe não se cuida. A gente Ela não tem tempo primeiro, pra se a gente cuidar. tem que aprender a primeiro ser a gente. A mãe também. A mãe da criança especial, ela tem que primeiro ser a gente, mas ela sabe que ela tem que dar conta do filho também. Mas ela tem que ser primeiro a gente. Ela não vai deixar, do que eu tô te falando, ela não vai deixar a criança de lado ou o adulto de lado, imagina, em hipótese alguma. Ela é mãe e ela tem essa obrigação de cuidar, né? De zelar, de orientar, mas se eu não me cuido, eu não consigo cuidar. Se eu durmo mal, eu vou passar irritado o resto do dia. Se eu como mal, isso. Enfim, eu vou tendo sensações e situações até que dá um pane e a pessoa vai parar num hospital, né? Ela só não para no hospital porque ela já tá lá direto trabalhando lá. Como tem a brincadeira alta celestial. Você recebe a alta celestial e vai embora desse lugar. Uma pessoa morre, falou assim, a pessoa evoluiu a óbito. É. Evoluiu. Foi para óbito, Mas tá bom. alta celestial, entendeu? Não, então, não. Então, a gente tem que se cuidar. E muitas das mães não têm a sua identidade fora do filho. Quem é a Lilian, mãe do Antônio? Não. Quem é a Lilian? Quais são as habilidades, as coisas que a Lilian gosta de fazer que eu conheço? O que move ela? Fora o filho. E eu peço para escrever... Mas eu vou ter que sumir. Eu peço para escrever... Não é isso. Eu peço para escrever 7 coisas do que é a Lilian. E a pessoa não consegue. A mãe não consegue escrever. Ela fala, eu não tenho nem 2. E ela abre a boca para falar só do filho. Sim. Então, é assim, isso leva à depressão. Isso leva a uma afirmação de que ela tá assim, eu não sou suficiente. Porque ela nem se cuida e ela não consegue Quero ver você fazendo isso depois. Ela também, não consegue ir pra frente. Eu consigo pensar 7 de você. Você não tem filho ainda. Não, eu penso do dela. Não, na hora que você próprio. tiver filho, você não, vai porque ver. o meu próprio eu não consigo pensar em mim mesmo, não. Se preocupa não. Não preciso ter filho pra perceber que eu não tenho nada. Não, tem. Que não. Se você começar a colocar assim no papel... Já tentei. Eu tive dificuldade também pra fazer isso. Minha TO já tentou fazer isso comigo e não deu certo. Não, porque precisa persistir. Viu? Porque tudo não tá bom, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir. Né? Fica aquela vozinha falando, eu não sou suficiente. É que assim, o não tá sempre muito presente, né? Então, assim, mas eu acho que é mais fácil, né? Eu justificar, que às vezes eu falando o não, eu não faço porque eu não consigo. Então, assim, então eu não preciso fazer. Sim. Eu já coloquei que eu já me derrotei antes de eu... Uhum. Que eu sempre falo assim,
é melhor a gente ter raiva daquilo que você fez e deu errado do que de você não ter feito. Porque você não sabe o que era o resultado. Sim, mas eu acho que é melhor a gente fazer. Eu também Porém, a acho. gente tem que começar a planejar. Até porque Para aquilo fazer não é, da melhor forma que aquilo você acha que você deveria. faz que não dá certo, ele te serve de parâmetro para É um você degrau. tentar fazer de novo e dar certo. Mas quando você não faz, você não tem parâmetro nenhum. Sim. Ah, nossa, se eu tivesse feito aquilo, nossa, hoje eu tava milionário. Tá, mas você não fez, Aham. né? Aham. Quem foi lá e fez, tá. Sim, é isso mesmo. O meu pai, ele tem muita dor no corpo. É diabético, tem várias questões, né? E nós fizemos a neuromodulação com ele. Ele aceitou, porque você sabe que Santo de Cados não faz Não. milagre. Mas Não. ele aceitou. E foi muito bacana, porque ele tem uma dor neuropática. E essa dor é provavelmente devido ali à diabetes. E é uma dor que não cessa. Não tem medicamento que cessa. Ele fica com dor, principalmente nos pés. E nós iniciamos com o processo de neuromodulação, nós acabamos fazendo, acho que foram 8 sessões, depois ele teve que viajar, aí já emendou uma coisa na outra, a gente não conseguiu. Porém, nesse tempo, ele começou a perceber que a dor foi aliviando do pé dele. Então, uma coisa que ele tem 76 anos hoje, vai fazer 77 agora em fevereiro, se eu não me engano. A vida inteira, mais de 30 anos com essa dor, sem conseguir melhorar ela, né? E a neuromodulação em 8 sessões reduziu, mas assim, foi 70% da dor dele nesse tempo. Acho que a neuromodulação tinha que tratar minha tosse. Vai que alguma coisa na minha cabeça que... Não, tem Pode outras ser. coisas. Então tá bom. Outras coisas que podem ter acontecido. Ontem o médico falou assim, a Lília começa a ficar... não é nervosa, mas assim... Agitada quando ela começa a tossir. E sempre assim mesmo. Quando eu começo a Pelo menos fazer modulação para querer falar sobre alguma coisa que aquilo me dá muito... Entusiasmo. Sim, eu começo a tossir. É como se eu tivesse que... A tosse viesse para fazer eu parar de falar, sabe? Sim. Tipo assim, me corta. Uma coisa que pode ser prazerosa para mim, a tosse vem e interrompe. Tipo Tem que assim, fazer aí eu tenho que ficar... Tem que ter uma análise mais crítica, né? Você tem que fazer a cima. neuromodulação para aqueles problemas quando você come umas coisas que faz você tossir na hora, que você incomoda na sua garganta. Nossa Senhora. Aquilo lá eu acho que resolve. Porque ela também tem isso. Recentemente eu tive uma paciente de acidente automobilístico, né? Ela é recente para mim como tratamento, mas o acidente já faz 7 anos. Não lembro se era 4 ou 7, porque às vezes eu confundo o tempo dos meus pacientes. Mas ela chegou com bastante tremor, bastante dificuldade, a cabeça vibrava bastante, a boca, né? Na hora de beber água era difícil para ela beber. E aí nós iniciamos um protocolo de TMS, né? Para ajudar a melhorar esse tremor e ajudar ela a voltar à independência na marcha. Tá. Porque ela estava na cadeira, ela conseguia ficar em pé, mas ela vibrava muito. Para ela andar, a gente tinha que segurar o centro dela, o tórax dela, aí ela conseguia se organizar, sabe? E foi muito bacana, assim, eu não postei ainda o vídeo, porque a gente finalizou agora na segunda-feira, mas e lógico que a família é importantíssima, estar junto, né, já é uma mulher madura de 36 anos, mas ela conseguiu voltar à independência no andador, sozinha, sem ninguém ficar perto dela, tá? Então, eu achei bacana. A família foi de total importância, né? De deixar ela a ter mais autonomia. E não ficar segurando ela, não, ficar sentadinha, eu faço para você. Não, a família teve Que é o que você uma falou no ajuda. começo, né? Isso, uma ajuda. Porque aquela 1 hora que eu fico com ela não vai fazer tanta diferença se não tiver As outras 23 horas. outras 23 horas ali cuidando. Então, foi um atendimento bem bacana pro meu coração, né? Eu fiquei muito satisfeita. Ela conseguiu subir e descer a escada também, né? Se segurando com dificuldade, mas ela fez, ela conseguiu. E isso a gente fez ali em 10 sessões, levamos 2, 3 semanas, porque teve algumas coisas no meio do caminho que ela não pôde estar presente, mas ela adquiriu e eu fiquei muito feliz. Eu parabenizei o pai que levava ela lá, eu falei, parabéns para vocês, porque vocês fizeram total diferença nesse resultado. Dinora, e tipo assim, o fato da pessoa começar a praticar
já é um estímulo, Sim. né? Porque ela Sim, já teve ela precisa. ela já teve esse estímulo, mas Sim. tipo assim, não significa que o resto da vida ela vai precisar, Não, fazer pode ser que não. né? Pode ser que ela não precise Mas mais. pô, ela Se retoma ela pra continuar exercendo a habilidade para ela não perder. Entendi. No caso da depressão, só para finalizar da depressão, porque ela é diferente de uma paralisia cerebral, de um TCE, que foi o traumatismo craniano, de um Parkinson, enfim, de outras patologias, ela é diferente, por quê? Porque a pessoa vai ficar paradinha mesmo. Ela precisa relaxar. Aquela cabeça agitada, ela tem que relaxar. Ou se a cabeça estiver muito baixa, eu também potencializo para ela dar um up, que é o caso Deus daquela do céu. moça que depois foi trabalhar em Nossa. local praiano, né? Mas tem para afasia, para dificuldades na fala, para várias habilidades, né? Tem para muita coisa, assim. Então, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o médico, um enfermeiro, eles podem estar fazendo. Eu acho que são essas as áreas, por enquanto, que eu sei, que podem estar atuando com a neuromodulação, por enquanto, que é validado pelo Na conselho. clínica, quantas pessoas estão? Quantos Aqui em Maringá profissionais? nós temos 4, por enquanto, que fazem a neuromodulação. Em Arapongas nós temos uma pessoa que faz a Já tem. neuromodulação. Em Luanda a gente está, se Deus quiser, até esse ano a gente vai ter mais uma neuromoduladora lá também, para ajudar. Que Nós legal. temos nesses 3 Temos que ir lugares. para Luanda de novo, pessoal. mesmo. Pode chamar que nós vamos, tá? É isso aí. Mas é isso, né, mãe? Chegou o nosso horário. Chegou o nosso horário. Mais uma vez, Dinorá. Foi muito Que obrigado. pena, né? Que É muita, pena, que muita pena. informação Muito bom ter para você passar. Mas nós vamos hoje. fazer outra Agradeço. visita, vamos lá gravar outro vídeo, ver Temos outro mesmo. paciente que é... Vários. Assim, pra gente é gratificante, né? Porque uma Sim. coisa é você falar sobre isso pra gente. Outra coisa é quando a gente vai lá e vê isso em loco e você consegue Sim. comprovar aquilo que a gente está falando aqui. Eu acho que isso que é importante, né? Sim, sim. Não é só a nossa fala. Sim. Embora você fale cientificamente, você sabe do que você está falando, mas eu acho que pra gente que não somos os conhecedores do assunto, chegar lá e ver, eu acho que é Sim. muito bacana. Sim. E se alguém às vezes tiver dúvida, tem o Instagram da clínica, que é @neuroreadaptar, que lá tem os casos de antes e depois, que a gente vai mostrando. Então, eu fiquei muito feliz em ser convidada, estar no primeiro podcast do ano. Você não foi convidada, você é nossa convidada Permanente. permanente Muito obrigada. para estar aqui. Muito obrigada, agradeço. Mas com isso, pessoal, é hora de nos despedirmos, porque querendo ou não chegou no nosso horário, tem que voltar a trabalhar agora, gente. Então, gente, muito obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima e conto com vocês que esse ano vai ser incrível. Só um recado antes que a gente esqueça, curta, compartilhe, entre no Obrigado. nosso canal. Obrigado Queria por lembrar, mãe. agradecer a Uningá, né? Acho que eu não posso deixar de agradecer por nos permitir estar mais um ano aqui. Muito Gratidão. obrigada. Com isso, gente, Meninos, obrigado. até a próxima. Até a próxima.